capítulo 10. Versículo 42. Atos capítulo 10. Vamos ler a partir do 39. Atos 10, 39 em diante. Até o 43. Depois eu vou dividir um pouco do tempo aqui com o pastor Ivanil. Eu vou ler aqui o 10, 39. 10, 39 até o 43. Vamos lá? Ali, pronto. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram, penduraram, penduraram num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz, vivos e dos mortos, dos vivos e dos mortos. Segura aí. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz, e não menino, juiz, e não aquele que está no meio dos animais em uma manjedoura, juiz dos vivos e dos mortos. O próximo. E este dão testemunho de todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Deixa aí esse texto. E a este dão testemunho todos os profetas. Vou falar de novo. A este dão testemunho todos os profetas. A este todos os profetas falaram dele. Todos os profetas anunciaram. Não foi só o profeta Isaías, não. Todos os profetas falaram dele. Falaram dele com um objetivo. E o objetivo dos profetas era dizer que ele viria como juiz, mas também viria para perdoar todos os pecados. Você não entendeu? Senão você tinha dado glória a Deus. Vou falar de novo. Todos os profetas anunciaram que através do nome dele, todos os pecados da humanidade eram perdoados. O seu pecado, o meu pecado, todos nós recebemos perdão dos nossos pecados através do nome dele, porque todos os profetas anunciaram a sua vinda, anunciaram a sua vida, anunciaram a sua morte e anunciaram tudo que estava sobre ele. Todos os profetas anunciaram, como está escrito desde o Gênesis, que ele era o prometido. Prometido para quê? Só para nascer, como o pastor vai falar sobre essa manjedoura, que não é manjedoura, daqui a pouco ele fala teologicamente sobre isso, mas todo mundo fala que ele nasceu numa manjedoura, que Maria, uma mulher, uma moça virgem, recebeu a presença de um anjo. O anjo chegou e anunciou: bem-aventurada é tu entre todas as mulheres. A história de Maria é tão bonita. Se a gente pregar sobre isso, talvez vai ter gente que vai querer rezar o texto no final do culto, pastor.
porque a palavra diz que o anjo apareceu a Maria e disse: tu és bem-aventurada, agraciada és tu entre as mulheres, tu foi a escolhida pelo Senhor para gerar no seu ventre, o Salvador. Quem? O Messias. Que Messias? O prometido, o anunciado pelos profetas, o anunciado desde o Gênesis, o anunciado pelos profetas, o comentado, o falado, o prometido, que ia resgatar, que ia salvar, que ia libertar o povo de Israel. Mas sobre ele também, não só todo o povo de Deus, mas todos aqueles que acreditavam ou que iriam acreditar no nome dele. Todos os pecados da humanidade seriam perdoados. Maria, moça jovem, ainda não tinha sido desposada pelo seu marido. Ela disse: como eu irei gerar um fruto no meu ventre, se eu ainda não deitei com meu marido? Como eu vou gerar, se eu ainda não conheci nenhum homem? Quem era que estava falando com Maria? O anjo do Senhor. O anjo que foi vindo da parte do Senhor. E não o anjo do Senhor, quando a Bíblia fala anjo do Senhor, fala do próprio Jesus. Mas o anjo enviado, o anjo anunciador. Não era um anjo guerreiro, não era o anjo da espada desembainhada, era o anjo anunciador, Gabriel, anunciando a Maria aquilo que o Senhor Deus havia lhe mandado. E a palavra era: bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, e do teu ventre o Senhor vai nascer, vai ser gerado no teu ventre aquilo que os profetas disseram. E sabe o que Maria disse? Como eu irei gerar, se ainda não conheço o homem? Pega a visão, escuta isso aqui. Como eu posso gerar se ainda não conheço o homem? Não conheci nenhum homem, nem o meu esposo. Como eu posso gerar? Quem era que estava anunciando? O anjo enviado por Deus. E o que era que ele estava anunciando? Uma grande promessa. E o que ela disse? Eu ainda não conheço o homem. Escute isso aqui. Às vezes Deus tem algo para a nossa vida, irmão Pedro, e a gente está esperando dos homens. Às vezes Deus tem algo para a nossa vida e nós estamos esperando vir da mão dos homens. Estamos esperando a resposta vir dos homens. Mas diz a palavra que o anjo do Senhor, ou o anjo enviado do Senhor, disse a Maria: ei, escuta, o que tu vai gerar não vem de homens. O que vai ser gerado no seu ventre vem dele, da parte dele. Tu conceberás, porque está escrito. Tu conceberás porque os profetas anunciaram. Aquilo que será gerado no seu ventre será gerado através do Espírito Santo e não de homens. Escute, aquilo que Deus tem de promessa na tua vida não será gerado por homens, será gerado pela obra do Espírito Santo. Aquilo que Deus prometeu, a promessa sobre a tua vida, não será gerado por homens, será gerado pelo Espírito de Deus. Talvez os homens te desampararam, te deixaram, mas graças a Deus, porque aquilo que será gerado em nós, para nós e por nós, vem do Espírito de Deus. Deus está dizendo que você não pode depender dos homens, pelo contrário, dependa do Senhor, confie no Senhor, porque assim como Maria disse: eu não deitei com homem, eu não conheço o homem ainda. Não tem problema, porque aquilo que vai ser gerado é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que no princípio, capítulo 1 do Gênesis, no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu entendo é que o Espírito de Deus se move, se movimenta, mas quando eu entendo que havia uma ordem dada por Deus, anunciada pelo anjo, eu entendo que na hora certa, depois da palavra, o Espírito Santo, ele se movimentou e gerou no ventre de Maria. Quem?
De que forma? Para quê? O porquê? Havia uma promessa, irmão Josué. Porque os homens pecaram, diz a palavra que todos os homens pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Separados estavam da glória de Deus por causa do pecado de Adão. Não, por causa do nosso pecado. Adão pecou, ele pecou. Nós não podemos transferir a responsabilidade para ele. Ele pecou e hoje eu peco, tu peca, eles pecam, nós pecamos. A partir do momento que a gente entende quem é Jesus e o porquê ele veio, quem é ele, eu entendo que o meu pecado foi perdoado, e a partir de então eu sou regenerado. Eu sou regenerado. Nós temos vontade de pecar, mas nós fomos regenerados pela fé em Cristo Jesus. Eu entendi o sacrifício, eu entendi o mover do Espírito, eu entendi o que Maria recebeu no seu ventre, ainda que não conheceu homens, ainda que a promessa não vinha do homem, mas Deus gerou em Maria quem? Não foi aquele que vai te dar uma casa própria. Foi gerado no ventre de Maria. Não foi aquele que vai colocar na nossa mão a chave de um carro. Não. A Bíblia diz que Adão errou, pecou, foi expulso do jardim, quebrou os princípios. Mas graças a Deus que Deus disse: da semente da mulher vai sair que vai devolver de novo o lugar que vocês perderam. Ele não é o menino da manjedoura, ele é o libertador da cruz. Ele não é o menino que os pais tiveram que fugir. Eles não fugiram só porque foram perseguidos por Herodes, mas é porque os profetas haviam anunciado de Belém, da raiz de Belém, da raiz de Jessé, de Belém o Efrata vai ser gerado o Messias, o Salvador. Eles não saíram sem direção, eles foram direcionados por Deus para ir até Belém, porque os profetas haviam anunciado, porque os profetas haviam dito que de Belém sairia o Salvador. Tudo Deus tem um propósito. Olha aqui para mim. Ah, foi à toa, foi perseguição à toa. Não, Deus tem propósito. Escute, o que acontece, o que aconteceu e o que ainda vai acontecer é propósito de Deus para a tua vida, para a nossa vida e para esta geração. Eu não estou nem aí se tiver que fazer culto. No começo, os primeiros cultos que nós fizemos de máscara foi horrível. Hoje nós já se acomodamos, já se acostumamos na realidade. A máscara já não nos impede. Eu me lembro o primeiro dia que eu preguei, eu olhava para o rosto das pessoas, eu queria ver uma reação. Mas hoje, com reação ou sem reação, eu estou entendendo que Deus tem um propósito. Assim como Maria e José tiveram que ir até Belém. Escute, o propósito era resgatar a humanidade que se corrompeu, que se perdeu, que quebrou os princípios. E Deus criou um plano. Escuta, Deus sempre tem um plano para quem sai do plano. Você não entendeu? Deus sempre cria um plano para quem sai do plano. O homem tinha saído do plano, e Deus criou um plano magnífico, tremendo, esplêndido. O plano de Deus não falhou. Os homens falharam, o plano de Satanás falhou, mas o plano de Deus não falha, nunca falhou, nem nunca vai falhar, porque no Gênesis ele já tinha dito: da semente da mulher vai sair um que vai pisar na cabeça da serpente. Da semente da mulher vai sair um. A promessa foi lançada primeiro, não foi pelos profetas.
A promessa não veio da boca de profeta. O profeta só falou aquilo que Deus já tinha dito. A promessa saiu da boca dele. Ah, você não está entendendo? Que coisa linda Jesus nascer, não. Que coisa linda é o processo. Que coisa linda é o projeto. Que coisa linda é o plano de Deus. O plano de Deus costurado no meio dos anos, o plano de Deus traçado no meio dos anos, no meio dos séculos, no meio dos milênios, o plano de Deus traçado no meio, vou falar agora, dos séculos, porque quando o homem pecou, Deus já sabia na sua eternidade que o homem haveria de pecar, e quando o homem peca, Deus já tinha criado o plano. O plano não foi porque o homem pecou, o plano foi porque Deus já tinha amado a humanidade. E diz a palavra que o Verbo estava com Deus, aleluia, que o Verbo era Deus. Há 20 anos atrás eu comecei a pregar o Evangelho. Eu pregava sobre Isaías, sobre Jeremias, eu pregava sobre Elias, sobre Moisés, e eu não conseguia pregar sobre Jesus, pastor. Eu preguei anos da minha vida, minha esposa me conhece, eu não conseguia falar de Jesus. Pregava e pregava e pregava, e eu não conseguia falar de Jesus, porque eu não sabia quem Ele era. Eu não conhecia o plano dele. Eu não sabia do plano traçado, costurado pelos anos. Deus traçando um plano para alcançar eu e você. O plano que Ele criou para encontrar eu e você. Não podemos tirar o verbo da palavra. Não podemos tirar a palavra do verbo. Temos que voltar a falar de novo nos nossos púlpitos sobre esse Jesus. Não o Jesus da manjedoura, mas o Jesus da cruz que cumpriu o propósito de Deus, construído ao longo dos séculos. Maria, ela teve a incumbência de carregar no seu ventre o menino, mas ela sabia que não vinha dela, que não vinha de homem, que era obra do Espírito de Deus. Escute-me, nos últimos dias, Deus está procurando alguém como Maria. Oh, bem-aventurada, agraciada, que consiga carregar aquele que não é dele, aquilo que não é dele, e levar para as pessoas, e levar para as nações. Esta é a incumbência da igreja, de revelar, de mostrar Jesus através da palavra. Só que nós, no meio do caminho, no longo dos anos, nós esquecemos do teor da palavra, do verbo. Esquecemos de falar de Jesus. Falamos de Aristóteles, de Alexandre o Grande, falamos de Platão, falamos de soteriologia sem Jesus, falamos de salvação sem Jesus. Há um monte de igreja que carrega o nome salvação na placa, não falam mais de quem é a salvação. Chegou o tempo de nós falarmos de Jesus, quem Ele é, porque Ele veio, porque Ele pagou um preço altíssimo, porque que Ele se entregou, porque que Ele nasceu de uma mulher, porque que Ele foi levado à cruz, porque Ele derramou seu sangue. E eu vou falar algo para você. Jesus não morreu, Ele se entregou. Ele não morreu, ele entregou a vida dele. Jesus não morreu, Ele entregou.
Ele entregou para cumprir um propósito. E quando ele cumpriu o propósito, ele disse: está consumado, está concretizado. Eu consegui, eu vim e fiz, eu vim e concluí. Concluí o que? O propósito. Concluí o que? O que o Pai me mandou fazer. Só que nós esquecemos de falar. Nós deixamos de falar. Eu vou passar aqui para o pastor Ivanil. E ele vai falar um pouquinho também. A gente podia falar isso aqui, falar de Jesus, pelo menos uns 4, 5 meses direto, pastor. Falar por que que foi profetizado, qual foi o lugar do seu nascimento, por que foi esse lugar de nascimento. Falar por que ele foi rejeitado. Falar sobre a entrada em Jerusalém. Falar sobre a morte, porque a morte foi profetizada. Falar sobre a ressurreição. Não só nos cultos de ceia, mas todos os dias, todos os cultos. Por quê? Porque nós não podemos tirar Jesus do centro. A nossa igreja tem que ser uma igreja cristocêntrica. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Que você carregue Jesus como Maria levou. Que você leve Jesus na sua vida como Maria levou, com o objetivo de cumprir o propósito. Amém? Eu vou passar aqui para o pastor Ivanil. Se você puder, aplauda o nome do Senhor bem forte. Paz, Senhor. Vocês estão tristes, é? Pensei que vocês estavam alegres. Eu quero ler um versículo de Isaías capítulo 7. Exatamente o verso 14, capítulo 7, versículo 14. Que só sobre o nascimento de Cristo e sobre a sua volta, o Antigo Testamento fala aproximadamente 300 vezes, ou 300 profecias sobre ele. Mas o capítulo 7, verso 14: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem, ou uma virgem, conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A primeira profecia referente a Cristo, o seu nascimento, a primeira, está exatamente em Gênesis 3,15. É a primeira profecia bíblica sobre o Cristo que haveria de vir. E quando ele vem, João fala o seguinte: ele vem depois de mim, mas existe antes do que eu. Então João está falando que ele é eterno. Quando a gente fala sobre Cristo, o seu nascimento, devido à questão de Natal, por que ninguém fala de Jesus no Natal? Porque só se pode falar daquilo que se conhece. Quando não se conhece, não tem como falar. E como é que se conhece alguém? Primeiro você precisa falar com ele. Isso é testemunho. Segundo, você precisa ler sobre ele. Terceiro, você precisa ouvir sobre ele. Então no Natal não se fala dele, não se lê sobre ele e não se ouve sobre ele. Então é por isso que não existe uma comemoração natalina. E eu quero conversar exatamente sobre o propósito do nascimento. Porque Deus, quando faz as coisas, Ele faz com um propósito específico.
É claro que não dá para narrar a história toda. Não tem como. Seria por cima de uma conversa de 2 horas. Por cima, uma conversa de 2 horas. Então veja, a primeira questão é que Deus escolhe o lugar do nascimento. Só que Jesus vai nascer no lugar que ele não mora. José, ele mora em Nazaré. Só que Jesus vai nascer em Belém. Então você percebe que Deus vai trabalhando a história para que tudo se cumpra. Porque veja, há profecia sobre o nascimento de Cristo que do Egito chamei o meu filho. Ora, Miqueias profetiza que vem de Belém e Efrata. Mas aí a Bíblia diz que ele seria chamado de Nazareno. Então como é que pode uma pessoa só nascer no Egito, nascer em Nazaré e nascer em Belém? São propósitos da profecia. E por que Deus faz isso? Porque Deus precisava confundir os reis que haveriam de procurar o menino para o matar. E é por isso então que quando se procura o menino para matar de 2 anos para baixo, ele não estava mais lá, ele estava no Egito. Então, ele precisa nascer em Belém. E quando Maria está no último mês da gestação, então César Augusto, ele decide fazer um censo. O que é censo? Contagem de povo. Todos os cidadãos teriam que ir a Belém para dizer o seu nome, quantos filhos ele tinha, cidade que morava, quanto ele possuía de terra e quanto ele pagava de imposto. Então veja que Maria sai de Nazaré para ir a Belém, 100 quilômetros para uma mulher grávida andar. Hoje as grávidas não conseguem viajar de carro 100 quilômetros, mas Maria teve que ir a Belém para prestar o censo e para que se cumprisse a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, de tu me sairá o guarda, o guia de Israel. Bom, mas por que nascer em Belém? O nome Belém nós conhecemos do hebraico Bet Halem, que quer dizer casa do pão. Então veja, ele precisava nascer em Belém, primeiro por causa do seu nome. Mas e Nazaré? Nazaré quer dizer Natser. Nazaré quer dizer no hebraico ramo ou flor. Por que isso? Porque Isaías vê ele saindo como um renovo de uma raiz, de uma terra seca. Então ele precisa nascer em uma cidade que o nome é ramo, porque ramo significa renovo. É uma árvore que é completamente cortada e de repente surge lá um ramo verde, um renovo de uma terra seca. E por que renovo? Porque Jesus precisava nascer para renovar, em primeiro lugar, a esperança da humanidade que estava perdida. Diga glória a Deus. Ele nasceu para renovar, primeiro a esperança, segundo lugar a fé, que já não existia mais, a fé estava escassa. Então o fato de ele nascer em Nazaré estava trazendo renovo, e Nazaré próprio era uma cidade que não valia absolutamente nada, não havia crédito em Nazaré. E quando alguém fala que ele veio de Nazaré, perguntam, e pode vir alguma coisa que preste, alguma coisa boa de Nazaré? Então vem Jesus. E Nazaré quem é? Nazaré era eu, Ivanil. Nazaré era você, que não tinha nada, era uma terra seca, sem fruto. Mas Jesus um dia, não sei na sua vida, na minha, ele nasceu no dia 19 de junho de 93. Ele nasceu e trouxe para a minha vida renovo, esperança, fé e esperança que eu não tinha. Então ele precisava nascer em Nazaré. E aí você vai entender que por que Belém? Bom, se Bet Lehem, que quer dizer pão, existe uma tradução árabe que é Beit Lahan. E o que é Beit Lahan? Casa de carne. Mas pastor, por que casa de carne? Jesus disse assim, ó: a minha carne é verdadeira comida. E é por isso que no dia da ceia a gente pega o pão e fala que nós vamos comer carne. E Jesus disse, aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Então, por que os árabes têm essa tradução? Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão, descendentes das mesmas promessas, ou sujeitos às mesmas promessas. Então, veja bem, olha aqui. Se é casa de carne, mas Bet Lehem é casa de pão. E aí Jesus diz assim, ó, bom,
Para os árabes, a minha carne é comida. E para os hebreus, eu sou o pão que desceu do céu. Então nós temos duas coisas aqui em Belém: casa do pão ou casa de carne. Então se a gente olhar para isso, Deus está olhando para uma necessidade, porque o homem precisa comer. Então Jesus vem como pão. E por que Jesus se apresenta como pão? Pão é o único alimento que você come e o seu organismo não expele. É por isso que o pessoal diz assim, comer pão engorda. Por quê? Porque o organismo não expele. Não é só o organismo que não expele o pão. Jesus disse o seguinte: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque uma vez que Cristo entra, ele não sai. Olha que coisa interessante. Então a salvação, ela vai muito além de estar na igreja, é ser a igreja. Porque tem gente que está, mas não é. Mas quem está e é, Cristo nunca vai sair dele, ele nunca vai sair de Cristo. Isso é ser salvo. Então você entende que existe Nazaré e existe Belém na profecia. Mas e por que a questão de manjedoura? Então você vai ver, tem Bíblia que traz manjedoura, tem Bíblia que traz estábulo, tem Bíblia que traz estebaria e tem Bíblia que traz aprisco. Qual é a tradução mais próxima disso? É aprisco. Mesmo porque qual é a mãe que vai colocar um filho para nascer numa manjedoura onde o animal lambe? Isso é falta de higiene. Primeira questão. E aí você vai perguntar, quando é que Cristo nasceu? Não se sabe, eu sei quando ele morreu. Ele morreu no ano 33 da era cristã, durante a festa de Páscoa, que era celebrado, porque no dia da Páscoa se matava o cordeiro. Então ele morre para ser o cordeiro que morreu na Páscoa. Mas quando é que ele nasce? Se for para ver a data aproximada que ele nasce, devido ao reinado de César Augusto, ele nasceu 2 anos antes da era cristã. Devido ao nosso calendário grego, que tem um erro de 2 a 5 anos, então ele nasceu 2 anos antes da era cristã. Mas o que importa é o nascimento? Não. Por que a gente não fica preso a nascimento? Porque quem vive de história é museu. Havia uma expectativa sobre nascimento. Nasceu. Tudo aquilo que profético que se cumpriu virou história. Então tudo que se cumpriu virou história. Nós não nos prendemos mais à história. A nossa esperança não é no que ficou, é no que está vindo por aí. Mas por que eu estou explicando isso para você? Para você entender que era necessário ele nascer. Porque o milagre não é o nascimento, o milagre é a ressurreição ao 3º dia. O milagre não. Se Jesus Cristo apenas nascesse e somente morresse, ele era apenas mais um homem que nasceu como qualquer homem, morreu como qualquer homem. Então ele seria apenas um mártir na história. Mas o fato dele ressuscitar, ele disse: eu não sou qualquer homem, eu tenho poder sobre a minha vida, eu tenho poder sobre a morte, eu tenho poder sobre o inferno, e todo o poder me é dado no céu e também na terra. Então por que o termo manjedoura, que algumas traduções traz, quando o termo correto é aprisco? Mas vamos aplicar para a manjedoura primeiro. Bom, se a manjedoura é o lugar que se serve alimento, a ideia é que Cristo está nascendo exatamente para alimentar. Então, se você crê em Cristo, veja, o que teve de gente que diz assim: pastor, a pandemia bateu, eu entrei em crise. Quem é que não entrou em crise? Todo mundo entrou. Mas alguém aqui passou fome? Não, porque quem tem Cristo tem alimento, e o alimento vem de forma espiritual e de forma natural. Por quê? Porque Deus conhece os que são seus por meio de Cristo. Então se coloca na manjedoura, está dizendo: bom, ele será o alimento, ele vai suprir as necessidades. Você pode viver sem tomar banho, mas não vive sem alimento, meu filho. Você pode viver sem uma roupa boa, mas você não consegue viver sem alimento. Você vive sem um carro bom, mas você não vive sem alimento. As pessoas vivem sem ter casa, mas não vivem sem alimento. Então você pode ter qualquer coisa nesse mundo, mas quem alimenta a sua alma é Cristo Jesus. Você não conseguirá viver sem Ele. Então está numa manjedoura, mas se a tradução é aprisco, então ele nasce no lugar certo. Por quê? Porque ele está nascendo entre ovelhas. Por quê? Porque ele é o guiador dos rebanhos. Glória ao nome do Senhor. Bom, se ele nasce no aprisco, que é lugar de ovelha, é também lugar de pastores. Então ele está nascendo no lugar certo, porque ele é pastor dos pastores, é o sumo pastor do rebanho. Então ele tem que nascer no lugar certo. Ele não nasce no lugar errado de forma alguma.
Então, se você juntar os lugares que Cristo nasceu, existem lições para as nossas vidas, até nos lugares, porque nada é por acaso. Na sua vida nada é por acaso. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você quis vir. De jeito nenhum. Eu não queria estar aqui. Eu nunca quis ser crente, nunca pensei em ser pastor. Eu nunca quis. Agora quem quis? Ele disse: ei, não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Não foi vocês que me amou, eu amei vocês primeiro. E Deus diz, e a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você primeiro. Então por que eu estou aqui? Eu decidi corresponder ao amor, porque um dia o olho do meu entendimento se abriu através de um testemunho, de uma explanação da palavra. Então eu não estou aqui por acaso, não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque Ele quer que eu esteja. Então não é a minha vontade que conta, mas é a vontade daquele que me amou e se entregou. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Não é você. Bom, então olhando para isso, Jesus nasce em lugar humilde, mas Ele é rei. Então somente quem nasce num lugar humilde pode chamar a atenção e dizer: aprendei de mim que sou manso e sou humilde. E humildade não é roupa e carro velho. Isso é relaxamento às vezes, ou falta de dinheiro. Humildade é estado de espírito. Porque as pessoas às vezes acham que ser pobre é humilde. Não, ser pobre é pobre. E alguém acha que ser rico é orgulhoso. Não, tem gente que não tem aonde cair vivo. Ele é arrogante. E Jesus nos chama a ser humilde. O que é ser humilde como Cristo? É reconhecer que precisa do outro. Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas não fez. Ele chamou 70, dos 70 chamou 12, e dos 12 tinha 3 mais perto dele. Então ele não fez nada sozinho. Isso é símbolo de humildade. Então se você gosta de fazer tudo sozinho, acha que consegue fazer tudo sozinho, você não aprendeu o segredo de Cristo. Ele disse: não, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele nasce entre os homens assim. Ele vem assim. E quando é interrogado durante a sua vida como rei, ele não diz que ele, é você que está dizendo. E como é que ele nasce? Olha o cenário. Está tudo pronto, está lá e vai nascer. O cenário o pastor já disse. Havia um casal de namorado, que o namoro judaico é completamente diferente do namoro de hoje. O namoro judaico, os pais escolhiam a noiva e o noivo. Não era assim. Eles escolhiam, faziam um contrato por nome de Muá, assinavam o contrato. Então aquele contrato já dizia que a filha tinha um dono e o filho já tinha uma esposa. E eles cresciam, se conheciam, às vezes casavam até se conhecer. Foi o caso de Isaac e Rebeca, não conheciam, casaram porque havia um dote. E quem é que pagava? Bom, quem pagava era exatamente o noivo ou o pai da noiva. O pai do noivo que pagava o dote. Então é por isso que na ideia de Cristo vir casar com a gente, foi Deus que pagou o preço. Porque Ele é o pai do noivo, e para comprar a noiva, então a noiva era comprada. Quando você vê na Bíblia que Cristo nos comprou, você tem que entender o seguinte: Ele me comprou porque eu sou noivo. Eu estou no contexto bíblico. É o pai do noivo que compra a noiva e avalia o valor. Olha o valor. Naqueles dias a noiva era avaliada em ovelha ou um boi ou pedaço de terra. Mas Deus, quando olha para mim e para você, nos avalia dizendo: não tem ouro, não tem prata, não tem ovelha, não tem fazenda, vai dando glória, não tem bens materiais. O preço deles é de sangue. Então eu vou comprar com sangue. Pedro entende a revelação e diz: não foi com ouro e com prata que vocês foram resgatados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Então se tem alguém que poderia celebrar Natal, é nós, porque Cristo nasceu. Que dia? Eu tenho um dia específico, e o dia mais feliz da minha vida não é o dia 19 de setembro. O dia mais feliz da minha vida é o dia 19 de junho. Eu comemoro, pastor, todo dia 19 de junho. Ele é diferente de todos os dias do ano, porque eu dobro o meu joelho, eu choro e digo: Deus, muito obrigado por me fazer nascer nesse dia. Mas e o seu aniversário? Esquece isso. Eu tenho uma data específica. Só que em mim Cristo nasceu e nunca morreu. Diferente de alguns que Cristo nasceu e morreu. Na nossa vida Ele só nasce, Ele não morre.
Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Na nossa vida ele só nasce, ele não morre. Glória a Deus. Para o mundo ele teve que nascer e morrer. Na nossa vida ele nasceu e ele nunca vai morrer. Por quê? Porque agora ele está vivo aqui dentro. Eu ando, ele anda comigo. Diga glória a Deus. É tão real que eu tenho o poder de levar ele no hospital. Eu vou no hospital orar, eu ponho a minha mão e a mão dele. Eu abro a minha boca e a boca dele. Quando eu olho com compaixão, é o olhar dele. Eu carrego Cristo aqui. E Paulo tinha esse entendimento e dizia: eu não vivo mais, agora Cristo vive em. Em é proposição que indica para dentro. Cristo não está na cruz. Cristo está aqui. Cristo está aí. Só quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então você tem motivo para celebrar o dia que você se converteu. Então o Natal para você é o dia que Cristo nasceu em você. E no dia que Cristo nasceu em você, você não comeu, não celebrou com bebida, não. Você chorou, se alegrou, cantou, não encheu a cara. O dia que Cristo nasce, a gente não celebra com comida e bebida, a gente celebra com choro, com cântico de gratidão. Jogue a sua mão para cima, segure. Esse é o verdadeiro Natal. É o verdadeiro dia. Eu não sei você, eu chorei por mais de 8 horas, porque saiu um peso das minhas costas. Então está preparado? Está. Maria está barrigudinha. E o Zezinho vai visitar Maria com um vaso de flor. E quando ele chega na casa de Maria, ele: shalom. A Maria aparece barriguda. Pensa na cena. Se fosse você, que tivesse uma namorada noiva, que você não via ela, porque não se via todo dia, e você decide visitá-la, chega lá, ela vem te atender, grávida. Você ia dizer: me traiu, levei calha. É assim, não é? Já ia largar. E o José, olha o que diz a Bíblia. E José, porque era justo, repita comigo, há uma diferença. Não, está baixo, repita, há uma diferença em ser justo e ser crente. Por quê? Porque crente difama, crente trai, crente fala mal, crente abandona. Justo não difama, não infama, não julga. E ele, quando vê ela, a Bíblia diz: e José tentou deixá-la secretamente, porque era justo. E quando ele está andando, o anjo aparece e diz: José, não temas em receber Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Para. Isso é conversa. Ele não conhecia o Espírito Santo, não tinha relacionamento com o Espírito Santo, mas ele tinha relacionamento com a voz de Deus. Ele sabia que havia manifestações angelicais, e se o anjo fala, ele disse assim: então, se o anjo falou, está falado. Então ele volta e toma a sua mulher por esposa. Então ele nasce, vive uma vida sem pecado. Com 30 anos, ele desce as águas. Então ele é introduzido, preste bem atenção nisso. Ele é introduzido, ele nasce através de Maria, mas ele só é introduzido no seio da humanidade no batismo. Por quê? Porque batismo não salva. Batismo não tem poder de perdoar pecado, porque Jesus não pecou, não precisa de salvação. Não pecou, não precisa de perdão. Mas quando ele entra nas águas, ele está se tornando pecador sem pecar, porque a pregação era para arrependimento. Então Jesus está dizendo: Ivanil, eu estou indo no seu lugar. Eita, coisa linda. Eu estou me tornando pecador no seu lugar, porque quando eu morrer, eu vou tirar de você o peso da morte. E se você entender a minha morte, eu não vou deixar você morrer. Oh, glória, glória. Então ele é introduzido através do batismo. Agora ele se torna pecador em meu lugar. E agora ele tem um ministério de 3 anos, falando o quê? Verdade. Trazendo o quê? Esclarecimento. Falando o quê? Sobre profecias que estão se cumprindo. O povo vivendo na história e Jesus dizendo assim: ó, esquece, já aconteceu. Mas Elias não ia vir? Elias já veio. E eles: não, mas nós estamos esperando aquilo.
Jesus está dizendo assim, ó, vocês não podem esperar aquilo que já veio. Quando a gente celebra Natal, da forma que está sendo celebrada, nós estamos esperando aquilo que já veio. E quem espera aquilo que já veio não tem esperança em nada. Nós estamos esperando aquele que há de vir. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O livro encerra, Maranata, quer dizer, vem depressa, vem logo. É assim que encerra a profecia. Por quê? Porque eu não sei você, mas eu acordo todo dia, eu fico triste. Eu disse, ele não veio ainda, então vou aproveitar esse dia, porque quem sabe no final do dia ele vem. Eu não sei você, mas toda noite quando eu durmo, é como se fosse a minha última noite de sono aqui, porque eu espero acordar na glória com o meu Senhor. Eu espero a sua vinda e não seu nascimento. Então ele tem que morrer. Nasceu, virou história, mas havia uma profecia de morte. E quando é que foi a profecia? Na saída do Egito. Pega o cordeiro, pega no 10º dia, no 14º dia, você mata 3 horas da tarde. Por que tem que pegar? Porque você pegando o cordeiro, você vai vê-lo, vai observá-lo, vai analisá-lo, vai pegar intimidade, vai pegar amor e afeição. E quando você estiver olhando para o cordeiro não tem defeito. Ah, meu Deus do céu. A ideia era essa. Então você quer ver se ele serve para você? Olhe para ele, analise ele, observe ele. Veja, se ele tiver defeito, não serve. Sabe por que o mundo não quer Cristo, pastor? Porque para o mundo Cristo tem defeito, mas para nós não. Nós observamos ele não tem defeito. Então nós dizemos, não tem defeito? O sangue serve, o sacrifício serve. Ele é puro, ele é imaculado. O sacrifício dele para mim é perfeito, porque nele não há defeito algum. Então era observado. Foi por isso que ele foi preso. Ficaram observando e levando a julgamento, porque o cordeiro tem que passar por análise. Não tem defeito nenhum? Não. Então, vamos levá-lo para o madeiro. E aí as pessoas dizem assim, ó, coitado de Jesus, coitado de mim. Gente, Jesus não estava triste. Jesus estava alegre. Ele começou a cantar lá no Monte das Oliveiras. Ele começou a cantar lá. Ele cantou 18 salmos. E a Bíblia diz assim, ó, quem está triste, ore, mas quem está alegre, cante. E Jesus cumpriu toda a escritura. Então se ele está cantando, ele estava alegre, ele não estava triste. Por que ele está alegre? Porque ele está indo pegar tudo que era dele por direito. Eu nunca vi ninguém triste experimentando uma restituição. E Jesus estava prestes a receber a restituição. Então ele vai cantando. Ele vai cantando. E no caminho lhe deram uma cruz. E falaram assim, ó, olha a cruz. Jesus, não, para vocês é uma cruz, para mim é uma chave. Vou repetir, para vocês é uma cruz, para mim é a chave. Para que essa chave? Porque essa chave vai enfiar bem na cabeça, no Monte da Caveira, para cumprir a profecia de Gênesis 3,15, para cumprir a profecia do Salmo, e ele esmagará a caveira cabeluda. Vai cumprir a profecia, que outra vez os céus se abrirão. Então para muito é a cruz, sentença de morte. Para ele diz, não, isso aqui é a chave que eu vou abrir o céu, o véu vai rasgar, para eu colocar todo mundo. Oh, levante a sua mão e adore a Deus. É por isso que a gente fala essas coisas. Ele está dizendo, não, vocês estão vendo sentença de morte, eu estou aqui levando a sentença de vida, de abertura de véu. O paraíso vai ser inaugurado, porque Adão permitiu que se fechasse, mas agora o Adão deixou fechar. Eu estou indo com a chave nas costas para abrir o paraíso, para vocês entrar lá. Levante a sua mão. É por isso que nós comemoramos e anunciamos morte e a vinda. E quando está com ele na cruz, olhe bem que cena, os algozes deitam Jesus. E quando vão pregar o punho de Jesus, Paulo diz assim, ó, e Deus pegou a cédula que lindo isso, que era contra nós, e cravou na cruz. Ó, põe o braço. Quando põe o braço para pregar, Deus pega a cédula e põe entre o braço e a cruz. Aí quando o algoz prega, não prega só o braço, prega a cédula.
A nota promissória que era contra mim, contra você. Nota promissória furada e suja de sangue perde valor. O diabo ficou doido. Por quê? Porque ele não tem poder sobre ninguém. E ele sabe disso, que tudo que ele tinha foi rasgado. O preço foi pago na cruz do Calvário. Oh, glória! Foi rasgado, cancelado. É por isso que Jesus disse assim: Pai, está pago, está consumado, tudo se cumpriu. Ninguém mais é escravo dele. Por quê? A nota é por isso que o diabo nunca mais voltou no céu para cobrar. Porque até no livro de Jó ele aparecia lá, porque tinha uma dívida para ser paga. Mas a partir da cruz não posso subir. Por quê? Porque a dívida está paga. Deus não deve nada para ninguém, não deve para mim, nem deve para você. E aí prega, levanta ele. Quando levanta Cristo, prega pés com a perna meia torta para dar cãibra, e prega os braços. Então a maioria dos crucificados morriam asfixiados, porque com o peso do corpo para frente, a costela vai flexionar o pulmão e não tem como respirar. Só que Cristo não poderia morrer asfixiado, porque na lei era proibido um animal morrer ou aceitar um sacrifício de animal asfixiado. Então Cristo tira a força e volta. Eita, Jesus é lindo. Ele é lindo, ele é lindo. Fizeram de tudo para que ele não morresse na cruz. Até o último momento, a crucificação, vão fazer de tudo para ele morrer asfixiado. E ele vai morrer asfixiado. Se morre asfixiado, não tem sacrifício aceito. Mas ele volta. Por quê? Ele estava vendo a Ceia Church. Ele estava vendo esse culto. Ele estava olhando você. Ele estava me olhando. Ele estava olhando para nós. Ele estava vendo um povo que ia se levantar contra essa falcatrua, esse engodo, essa mentira de um falso velho barrigudo de roupa vermelha, que diz que traz um saco de presente, mas é presente que o pai compra, que usa cartão de crédito. Não, eu vou dar um presente que não custa nada. O presente não vai custar nada. Não precisa de cartão de débito, cartão de crédito. Não precisa ir em shopping center. E esse presente vai te levar para a vida eterna, vai te colocar. Oh, eu sinto a presença dele. E então, quando está tudo consumado, ele precisa vencer a morte. Como é que ele vence a morte? Em tua mão entrego o meu espírito. A morte tem hora certa para chegar. Quando a morte chega para levar 3, só levou 2. Só levou 2. Por quê? Porque um já tinha ido. Jesus não morreu, ele entregou o espírito. E ele disse: ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu tenho o poder de dar e tornar a tomá-la. Então a morte. Mas por que ele teve que morrer no corpo? Porque ele tinha que sentenciar a morte. Porque Deus mandou uma mensagem para a morte dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Foi a mensagem para a morte. Então a morte ficou toda. Jesus morreu. Aí Deus pega o diabo, pega a morte e diz assim: morte, você pecou. Por quê? Matou o inocente. Quem? Jesus. Ele é inocente, não é? Então tem um mandamento para você: você só pode matar a alma que pecar. Então a partir de hoje, todos que estiverem em Cristo, você não tem poder de matá-los mais, porque em Cristo Jesus todos são inocentes. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Você é inocente. É por isso que a gente não morre, a gente dorme. Você não entendeu. A gente não morre, a gente dorme. Oh, glória! A gente descansa. Eu sinto a presença. Então esquece o negócio de quando Jesus nasceu. Se preocupe com a vinda. Porque tudo que é história para nós não interessa mais. O que interessa para nós é a profecia da sua vinda. E todos os sinais estão apontando para a vinda. E não tem sinal para arrebatamento, crente. Não espera sinal para arrebatamento, não. Porque o casamento é secreto. Tem sinal para a vinda para os judeus. O arrebatamento é secreto. Nós já aceitamos a aliança. Oh, glória a Deus. Nós já somos a noiva, então não precisa de sinal para quem ama.
Alguém aí, quando foi casar, pediu sinal para o noivo? A senhora pediu sinal para ele? Não foi feito o noivado? Foi feito. Então nós não precisamos de sinal mais. Nós sabemos que ele está vindo. Todos esses sinais é para Israel. A gente olha para Israel. Israel está lá esperando.